seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tens dito. Amém? Esta é a leitura bíblica aqui para as nossas vidas neste momento, no 26º dia da nossa leitura bíblica, da jornada bíblica aqui neste lugar. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua presença e também pela tua palavra, porque o Senhor tem nos dado uma palavra, tem falado conosco e está a nos guiar na tarde de hoje. Pedimos que mais uma vez o Senhor venha, pelo teu Espírito, me dar a direção, a inspiração, a sabedoria, para com direção do Senhor, de acordo com a tua palavra, ensinar a tua palavra, os teus princípios, e que haja transformação de vidas, que vidas em entender a tua vontade, os teus princípios, em o nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos e amigos que ouvem esta rádio, nós estamos hoje, dentro da leitura do nosso devocional diário, aprendendo acerca do capítulo 26 de Deuteronômio, e aqui está duas leis ou princípios que Deus estabeleceu para o seu povo, para a nação de Israel, ao eles receberem aqui essas palavras, que era para que eles pudessem cumprir ao estar habitando na terra a qual o Senhor prometeu. Lembrando que essas palavras aqui são as palavras de Deus para a nova geração. Uma geração havia morrido no deserto e agora a nova geração haveria de conquistar e desfrutar da terra prometida, a terra que Deus ele concedeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Deus está declarando para eles que ao eles entrarem nessa terra, estivessem desfrutando da terra que o Senhor haveria de lhes dar, o Senhor está ensinando como eles deveriam proceder nesta terra. E dentre as formas de proceder estavam as leis ou princípios que eles deveriam cumprir, estatutos, enfim, aquilo que Deus determinou. Dentre esses assuntos aqui, está as leis das primícias e dízimos. Nós podemos definir hoje como princípios da liberalidade, segredos das bênçãos em meio ao povo de Deus. É importante nós compreendermos que com Israel, em primeiro lugar, Deus tem um plano, Deus tinha um plano e tem um plano, um tratado físico, espiritual, uma aliança com Israel, mas um tratado físico, porque literalmente Deus deu para o seu povo um território para ser exclusivamente do povo de Israel. É isso que esse é o contexto da palavra de Deus aqui. Uma terra, um território onde eles iriam habitar, que Deus deu para eles. É importante entendermos isso. É importante entender que para o seu povo, Deus vai agora declarar a maneira que eles deveriam viver habitando nesse território. Se eles não vivessem desta maneira, eles iriam perder o reino, perder a terra, perder aquele ambiente, aquele lugar que Deus havia lhes dado. Eles iriam perder o reino. Conosco, nos dias de hoje, há um plano espiritual com a igreja, com o povo de Deus, mas com bênçãos também
através da obediência a princípios. Nós vamos perceber isso, que Jesus, ele vai ensinar princípios do reino e os mandamentos de uma maneira mais clara. Se nós analisarmos os 10 mandamentos e muito daquele conteúdo ali, Jesus não disse, olha, vocês não precisam cumprir. Pelo contrário, Jesus esclarece, Jesus revela de maneira clara como eram os mandamentos, como que deveria cumprir, que não deveria ser apenas de uma maneira legalista, como muitos faziam, estando os mandamentos apenas por fora, sem estar no coração. No sentido espiritual, o Senhor vai colocar no nosso coração, através do Espírito Santo, vai gravar a sua palavra em nosso coração, para que venhamos cumprir. Porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Então, quais são os mandamentos? Quais são esses princípios? Tem ali os 10 mandamentos, né? E aí, por exemplo, quando Deus fala, não matarás, hoje também esse mandamento, essa ordenança está determinada para não matar. Só que Jesus revela de maneira mais aprofundada, dizendo, se alguém declarar palavras ofensivas contra o seu irmão, já está matando. Se alguém odeia o seu irmão, já é assassino. Se não amar o irmão, já é assassino. Então Jesus vai trazer princípios e revelar as leis de uma maneira mais aprofundada, mas ele não abole a lei nesse sentido, mas ele revela o verdadeiro sentido dos mandamentos de Deus. Amém? Dentre esses mandamentos está a questão da liberalidade, né? Os princípios da liberalidade, que é questões como primícias, dízimos, ofertas e aí por diante. Muitas pessoas vão dizer assim, agora nós não estamos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça, então não precisa você primiciar, dizimar, ofertar, não precisa de nada disso, porque nós não somos mais da lei, nós somos da graça. Estamos vivendo no tempo da graça, né? O evangelho da graça, é verdade, é o evangelho da graça. Tem o evangelho da graça, que é a porta de entrada para o reino, né? O evangelho do reino de Deus. E aí Jesus, o que Jesus pregou no Novo Testamento? O evangelho do reino. E ele ordenou os seus discípulos para ir por todo mundo e pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino. E em todo reino há governo. Em todo reino há princípios. Em todo reino há leis. Em todo reino há súditos. É isso que nós precisamos entender. E dentro dos princípios do reino de Deus está o princípio da liberalidade. E aonde que nós vamos encontrar o princípio da liberalidade? Em toda a Escritura, em toda a Bíblia, nós vamos perceber o princípio da liberalidade, que entra dentro do fator primícia, dízimo, oferta, auxílio, assistência a outras pessoas e aí por diante. E hoje nós vamos tratar aqui de algo importantíssimo sobre o princípio da liberalidade cristã. Glória a Deus. Dentro do princípio da liberalidade cristã, amém? Glórias a Deus. Nós vamos aprender aqui hoje o princípio da primícia, ou a lei das primícias e dos dízimos. Pastor, somos obrigados, é uma obrigação, dizimar, ofertar, primiciar, é uma obrigação? Hoje é igual na lei, é uma obrigação? Como que é a liberalidade cristã? É por obrigação? Como que é isso? E aí eu quero enfatizar para você que a liberalidade cristã, hoje, não é como na lei por obrigação, mas ela é por gratidão. Como foi também, aqui a lei foi estabelecida, mas era para
destacar para o povo, mostrar para eles que eles deveriam cumprir esses mandamentos, esses requisitos, mas tem uma razão. Deus deu a eles uma terra. Deus estava os abençoando. Então, era uma lei, mas eles deveriam fazer por gratidão. Hoje, como que nós vamos cumprir o princípio da liberalidade? Hoje, é por gratidão, não é por obrigação. Ninguém pode falar assim, obrigar você a ser dizimista, obrigar você a ser primiciante, obrigar você a ofertar. Você precisa fazer, é importante você aprender, nós aprendermos os princípios da palavra de Deus. As leis, os princípios, mas só que hoje não é obrigação, hoje é por gratidão. Tem uma palavra que se chama gratidão. E tudo que é obrigado se torna pesado. Por que que as leis se tornam tornou pesado para o povo? Né? Se torna pesado por causa desse peso da obrigação de fazer, de cumprir. E o homem sendo pecador, sendo falho, ele muitas vezes não conseguiu, ou não vai conseguir, ou não conseguiu cumprir as leis. Não conseguiu, a Bíblia fala que o homem quebrou a lei, quebrava a lei. É por isso que o homem, que nós necessitamos de quê? Da graça de Deus, do perdão de Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor, mas agora eu sou salvo, eu recebi a graça. Tá tudo certo? Como que eu não preciso hoje? Dentro desse princípio, eu não preciso ofertar, não preciso fazer nada, porque eu já recebi a graça, então não precisa fazer nada, né? Se você não for grato, não precisa fazer nada. Se o princípio é de gratidão, você que está ouvindo a palavra de Deus, nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, quando você recebe algo e você é grato, é pesado para você cumprir um princípio? Não, porque você é grato. Então hoje, quando nós vamos cumprir a liberalidade cristã, não é por obrigação, é por gratidão. E tudo que é por gratidão se torna leve. Na verdade, quem é grato, ele quer fazer muito mais. Ele não quer só entregar uma porcentagem que é o sentido e o significado de um desses princípios. Mas quem é grato, ele quer fazer muito mais pelo reino de Deus. Porque ele recebeu, ele tem recebido e recebeu muito mais da parte do Senhor. Então hoje eu quero destacar para você, dentro desse princípio da palavra de Deus, olha só, primeiro, o princípio da primícia. O que é primícia na Bíblia? O que é primícia nas Escrituras? Está em Deuteronômio, capítulo de número 26, versículo de número 1 diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. O que nós precisamos entender dentro do princípio da primícia? Uma pessoa aqui, ao ler esse versículo, você pode já perceber no versículo 1 dizendo: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus, olha só, te dá por herança. De que alguém vai primiciar ou cumprir o princípio da primícia ou dizimar? De quê? Daquilo que Deus te deu.
Não é daquilo que você conseguiu com a sua própria força, mas daquilo que Deus te deu. Observe que, dentro do princípio, quando alguém vai dizimar, ofertar, primiciar, fazer algo desse tipo na Bíblia tem a ver com aquilo que Deus te deu. Aquilo que alguém consegue com as próprias forças, como resultado de desobediência, ou então ela não reconhece que é Deus que está fazendo na vida dela, ela não precisa entregar nada. Porque ela tá conseguindo com a própria força. Mas observe no versículo 1 que está escrito: a terra que o Senhor, teu Deus, te deu. Ou seja, é algo que Deus deu. Por que que o povo de Israel vai ofertar, vai cumprir o princípio da liberalidade aqui? Porque a lei fica estabelecida e eles estão conscientes. Foi Deus quem me deu. Foi Deus que deu a terra prometida. Foi Deus que fez a promessa a Abraão, Isaac e Jacó, e Deus falou: eu te dei. Os inimigos que seriam e foram expulsos da terra aqui eram inimigos mais fortes do que o povo de Deus, do que o povo de Israel. Mas eles, é claro que tiveram que lutar, mas a Bíblia diz que Deus, ele deu a eles, ele manifestou o seu poder cooperando com o seu povo na batalha e eles alcançaram êxito. Imagina um fazer 1000 fugir. Imagina um povo em um número menor vencer quantidades muito maior de soldados e inimigos que eram mais poderosos que eles, como foi aqui com o povo de Israel. Para eles entrarem e desfrutar da terra, eles lutaram contra inimigos muito mais poderosos do que eles. Mas, por Deus estar com o povo dele, eles alcançaram vitória. Eles alcançaram êxito e entraram na terra prometida colhendo, sem plantar. Depois eles começaram a plantar. Depois eles começaram a trabalhar na terra para desfrutar do fruto. Mas eles estavam aqui conscientes de quem deu aquela terra para eles foi Deus. Então a palavra aqui é: pastor, o princípio da primícia e do dízimo, ao eu ofertar. Por quê? É porque você é grato. Se for para nós cumprirmos hoje, deve sempre ter a ver com gratidão e não com obrigação. Alguém está dizendo: você tem que dizimar, ofertar, porque senão você vai para o inferno, né? Não é por aí. Quando você recebe a graça de Deus, começando pela salvação e a vida eterna. E deixa eu lhe falar uma coisa, você que está ouvindo a palavra de Deus, a vida eterna, nada nesse mundo se compara com a vida eterna. O mundo inteiro, se alguém que ganhar, né? Vamos pensar aí, a pessoa que ganhar, se tornar a pessoa mais rica do mundo. O maior patrimônio do mundo não se compara com a vida eterna que uma pessoa pode receber. E ele recebe através da graça de Deus, do perdão de Deus, da obra de Cristo na cruz do Calvário, é que ela recebe vida. É que ela recebe a vida eterna, a salvação e a vida eterna. Então, dinheiro nenhum do mundo se compara a tudo isso. Então, quando alguém, preste bem atenção nisso, ele vai cumprir o princípio da liberalidade, de ofertar, dizimar, primiciar, conforme os princípios da palavra de Deus, irmão, ele está fazendo isso com base em algo que ele já recebeu. E ele já recebeu muito mais. Primeiro, a vida eterna, que é um bem incomparável a qualquer coisa. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por exemplo, ele está dizendo que a salvação da alma vale mais que o mundo inteiro.
Agora a pergunta é, o que fazer para a alma ser salva? Recebemos a salvação e a vida eterna da nossa alma é através de méritos próprios? Não. Foi através de um ato da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, o salvo, aquele que recebe a graça, a salvação, a vida eterna, porque creu, é claro, porque está se arrependendo dos seus pecados, é claro, mas ele é tão grato por esse presente hoje que ele recebeu, que para ele dizimar, ofertar alguma coisa desse tipo não é nenhum absurdo, não é algo assim, eu sou, não. Por causa da graça que essa pessoa recebeu. Na verdade, quem recebe o favor de Deus, a graça de Deus que começa com os bens espirituais, essa pessoa, na verdade, ela se sente um privilegiado de poder ofertar, dizimar, entregar, servir ao Senhor com seus recursos. É um privilégio, a pessoa se sente um privilegiado. Eu lido com algumas pessoas que semeia na obra de Deus para o progresso do evangelho, para trabalho social, para ajudar pessoas, para manter o reino, para promover as coisas da obra de Deus. Algumas dessas pessoas que eu conheço e que lidam assim, falam assim, eu gostaria de fazer muito mais. O que é isso? É gratidão. Aí a gente pergunta, irmã ou irmão, por quê? Ele fala assim, porque eu sei de onde Deus me tirou. Aí eu quero refletir algo para você. De onde que Deus te tirou? Há pessoas que estão servindo a Deus hoje, que antes vivia escravizado e oprimido pelas drogas. Não entregava, não era uma oferta, uma primícia ou dízimo. Em certos lugares não. Tem pessoas que entregavam era o salário inteiro quando trabalhava e tinha condição de trabalhar no ambiente onde se vende drogas. Tinha pessoas que para alimentar o vício, eu conheço pessoas que chegou a gastar numa noite R$2.000, R$700 na droga, na bebida. Conheço pessoas que, assalariado, que deixava metade do salário no bar, todo final de mês, e a família dentro de casa passando necessidade. O evangelho chegou a essas pessoas, a mensagem do evangelho da graça chegou a essas pessoas, e essa mensagem, o Espírito Santo convenceu, transformou, através do Evangelho de Cristo. E hoje a pessoa está livre, liberta. E tem gratidão. Muitas das que eu conheço têm gratidão. Não, eu vou ofertar, é com alegria. Quando há um propósito no reino de Deus, irmãos, está precisando de tal coisa assim, assim no reino de Deus. Essas pessoas que tem memória, tem uma frase que diz, só tem futuro quem tem memória, sabe de onde Deus a tirou. Essas pessoas têm a alegria de, não, eu estou aqui, vou semear na obra, vou semear no reino de Deus, vou ajudar sim aqueles que necessitam. Por quê? Dentro dele tem gratidão. Gratidão. Ou seja, o que ela recebeu de Deus é tão grande que a pessoa tem gratidão. Isso aí estamos falando das bênçãos espirituais. Agora tem o que mais? As bênçãos materiais. As bênçãos físicas que Deus ele tem dado, né? Material, matéria, que Deus tem dado ao seu povo. Aqui em meio ao povo de Israel, qual era, né? O que eles receberam? Receberam primeiro uma terra.
A herança, o território de Israel foi dividido para aquele povo. E cada família tinha o seu pedaço de chão, tinha o seu território, aonde dali se extraía ouro, bronze, prata. Aqueles que trabalhavam com agricultura, plantava trigo, todo tipo de oliveira. E aí por diante. E dali se extraía azeite, se extraía vinho, se extraía o trigo para o alimento do povo. Havia aqueles que trabalhavam com a pecuária, ovelhas, cabras, gado, e aí por diante. Trabalhava ali e a Bíblia revela que Deus os abençoava. O fruto era em abundância naquela terra. O rebanho, as crias do rebanho era abençoado, multiplicava abundantemente. O solo não era estéril, porque a bênção de Deus estava ali. Aí quando eles chegavam o momento da colheita, que começava a vir os primeiros frutos, por quê? Primícia é primeiros frutos, então ele já logo separava as primícias, os primeiros frutos, e levava, conforme esse princípio aqui, para a casa de Deus. Para que eles pudessem ali servir ao Senhor, entregar. E aqui no versículo 10 de Deuteronômio 26 está escrito: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Essa atitude aqui, as pessoas, do que elas tinham recebido de Deus, eles levavam as primícias para o lugar que Deus escolheu e ali apresentava dizendo: nós somos gratos. Obrigado, Senhor. Aqueles que trabalhavam com agricultura, pegavam as primícias do trigo, do vinho, da vinha, né? do vinho, da oliveira, do azeite, as primícias, os primeiros frutos, e levava ao templo. Aqueles que trabalhavam com a pecuária, ovelhas, cabras, o gado, os primeiros que nascia, ele separava e levava para a presença de Deus, e ali entregava e se prostrava dizendo: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, aí eles diz, me deste. Eles está dizendo: eu sei que esse fruto aqui não é resultado simplesmente do meu esforço. Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem abençoou. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz em Provérbios que a bênção do Senhor é quem enriquece. E com ela não vem dores e não acrescenta dores. Eles estão dizendo: foi o Senhor quem nos abençoou. O Senhor nos deu a terra e prosperou para que viesse frutificar. Então, quando alguém vai cumprir um princípio desse, não deve ser por, eu sou obrigado a ofertar, a entregar. Não, é gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus. Quando você é grato, aí os maus olhos vão embora. Os maus olhos, porque tem muitas pessoas que têm maus olhos. Quantas pessoas que Deus abençoa tanto, mas a Bíblia dá o nome de alguns tipos de pessoas de avarentos. O que é o avarento? Aquele que ajunta para si riquezas e não é rico para com Deus. Pastor, como ser rico para com Deus? Somente se você tiver gratidão. Se não tiver gratidão, aí vem a avareza. É sempre para si. Tudo que você ganha, você ajunta para si, é para você pagar suas contas, é para você cumprir, né, comprar um carro novo, guardar na sua conta. Mas e Deus? E a obra de Deus? E a casa de Deus? E o reino de Deus?
Quem é avarento não pensa nem um pouco. E muitas vezes algumas pessoas ele diz assim: se sobrar eu dou alguma coisa. É se sobrar. Mas a Bíblia revela aqui sobre as primícias. Pastor, e o que é primícia na Bíblia? Primícia é um princípio onde a pessoa ela vai honrar a Deus. Olha que importante isso. Pastor, como honrar a Deus? Eu quero honrar a Deus, né? A gente às vezes com palavra diz assim: Senhor, a ti a honra e a glória. Verdade? É a Deus a honra e a glória? É, tá bom, isso é nas palavras, mas como é que eu honro? Já parou para pensar? Porque uma coisa é a parte da teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é você falar: ó Senhor, eu te honro, eu te glorifico, olha que maravilha, mas como é que você honra? Como honrar a Deus? Uma coisa é falar que ama a Deus, mas como é amar a Deus? Uma coisa é dizer eu sou grato, mas como é que você manifesta e mostra que você é grato? Tem uma maneira, tem uma forma prática de você mostrar, de eu mostrar, de nós mostrarmos que somos gratos, que nós honramos. Provérbios 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, ou com tuas fazendas, ou os teus bens, e com as primícias de toda a sua renda. Como é que eu honro a Deus? Como é que você honra a Deus? Com as primícias. Porque primícia, quando você separa a primeira parte de tudo que você tem para Deus, você está distinguindo. Isso é distinção. Honra é o quê? Distinção. Você distingue alguém, você distingue algo, você separa e diz assim: nisso aqui ninguém toca, porque já tem dono. O que é honrar a Deus com primícia? É você distinguir. E isso é em todas as áreas. Hoje é o princípio da liberalidade. Mas se honra a Deus de muitas maneiras. Hoje nós estamos falando sobre o princípio da liberalidade. Quando você honra a Deus com as primícias, a primeira parte, você distingue e separa para Deus. Para o Senhor, isso aqui é do Senhor. Isso é honrar. Agora, dizer, Deus, eu te honro, eu te glorifico, só de palavras, mas não, as atitudes não mostrar isso, não é honrar a Deus. Esse é o princípio da liberalidade no quesito primícia, honrar a Deus, princípio de honra e de santidade. Segundo lugar, aqui está o princípio do dízimo. E o que quer dizer dízimo na Bíblia? Dízimo na Bíblia quer dizer décima parte. Quando se fala de dízimo, alguém diz assim: eu vou tirar meu dízimo. Aí ele, por exemplo, se alguém vai entregar o dízimo no quesito quantidade financeira, ele ganha R$1.000 e alguém diz assim: eu vou tirar o meu dízimo. E ele tira R$20, isso não é dízimo. Dízimo é décima parte. O que é décima parte? É 10% do total de 100. Então, se alguém vai falar, eu vou entregar o dízimo é a décima parte. Você divide o seu salário por 10 e tira 10% e fica com 90%. Então, se você for calcular dízimo de 1.000, é 100. Que você vai separar para entregar. Pastor, mas isso está na lei, mas Jesus fala sobre, quando Jesus fala sobre, a única vez que você vê na Bíblia Jesus usando esse termo dízimo, vai ser em Mateus 23, 23. E ali ele fala com os fariseus. E ele diz assim: ai de vós fariseus, que vocês tiram o dízimo até mesmo das hortaliças, como o endro, cominho, o coentro, e despreza as partes mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Deveis cumprir isto e não omitir aquilo. Quer dizer, entrega o dízimo, não tem problema, é um princípio, é uma lei. Mas não deixa a justiça, misericórdia e fé.
Alguns falam assim, mas Jesus aí está falando com os fariseus. É do tempo da lei. Mas deixa eu te perguntar, justiça, misericórdia e fé permanece na graça? Por que que justiça, misericórdia e fé é da lei e é o que é o mais importante? Mas justiça, misericórdia e fé é também da graça e é do reino de Deus. Por que que uma coisa é e outra não? Olha só a incoerência daqueles que são críticos a esses princípios da palavra de Deus. Porque justiça, misericórdia e fé é da lei e é também na graça e do reino de Deus, do evangelho do reino. Mas o dízimo não. Olha que incoerência. Jesus disse, deveis praticar isso e não omitir aquilo. Pratique o dízimo, mas não despreze o que é mais importante. O que é mais importante? Justiça, misericórdia e fé. Isso é o mais importante. Por isso que o dízimo no reino e na igreja e na graça não é por obrigação, é gratidão. Eu vou dizimar porque eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero investir no reino de Deus, eu sou grato, eu quero que essa mensagem, os propósitos da obra de Deus se expanda mais e mais, ponto. Outro fator importante aqui quando a gente fala de dízimo, alguém diz assim, não se deve entregar o dízimo, porque o dízimo é da lei. Abraão era da lei? Abraão não é da lei. Abraão, ele era antes da lei. E a Bíblia diz, e eu quero encerrar com esse texto da palavra de Deus. Olha que importante. Quero encerrar com esse texto da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 18, versículo de número... Capítulo 14, perdão. Versículo de número 18. Gênesis 14, 18 diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que lhe entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Aí a Bíblia revela lá em Hebreus capítulo 7, e Hebreus é Novo Testamento, esse mesmo fator, que Melquisedeque era que Jesus era sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem de Melquisedeque, que Jesus era da mesma ordem, recebeu o dízimo de Abraão. Mas Abraão entregou o dízimo por quê? Olha só, observe aqui. Ele entregou o dízimo primeiro porque Melquisedeque, ele reconheceu em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo. 2. Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho, que é o quê? Símbolo de alimento espiritual. Primeiro, símbolo de alimento espiritual. Pão e vinho. Segundo, símbolo da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, Jesus ordenou que era para se reunir e aqueles que têm a fé em Jesus, que têm compromisso com Cristo, devem participar de quê? Da ceia. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então Melquisedeque, ele traz a ceia para Abraão, o símbolo da ceia para Abraão. 2. Melquisedeque abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo, que era o possuidor dos céus e da terra. Aí ele declara, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. Deus entregou, não foi Abraão e os 318 que estavam com ele, que venceu o inimigo dele sozinho. Não. A Bíblia diz que Deus entregou os inimigos na mão de Abraão. O que é o dízimo? É um princípio, primeiro, de fé,
para dizimar tem que ter fé, tem que crer. Segundo, para dizimar tem que ser crente em Deus, tem que crer. Segundo, para cumprir esse princípio do dízimo é importante também reconhecer que quem está te dando vitória em meio às suas batalhas é Deus. Não é você que está conseguindo sozinho. Não é você que está pela própria força alcançando vitória, mas é Deus que está te abençoando, é Deus que está lhe concedendo a vitória. Abraão reconhece isso. Quando ele entende, não, quem me deu vitória contra esses reis aí que veio contra nós, ou que levou cativo a Ló, quem deu vitória foi o Senhor. Então Abraão deu o dízimo de quê? Do despojo da guerra. Em toda guerra há uma recompensa. Em toda guerra há um despojo. Então Abraão pega e dá o dízimo do despojo da guerra, da recompensa da guerra. Para quem? Para Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Por que Abraão entrega? Por causa da gratidão. Gratidão. Agora, para nós encerrarmos, pastor, qual é o resultado disso na vida de quem está dizimando? É claro que é por gratidão, porque é Deus quem nos dá tudo isso. Mas tem algum benefício na Bíblia para quem dizima e quem oferta? Tem. Provérbios capítulo 3, versículo 10. O Senhor diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares. O que é celeiro? É o lugar onde recolhe, onde vai trabalhar o trigo, né, da colheita. Lagares, o lugar onde se pisa a uva para fazer o suco de uva, para fazer o vinho. O que é isso? Deus está dizendo, vai transbordar. Você vai ter mais recursos se cumprir esses princípios da palavra de Deus do que o necessário para você. Você vai transbordar a ponto de você poder ajudar outras pessoas. Inclusive tem aqui no capítulo 26 o dízimo para atender os estrangeiros, os pobres e as viúvas. Quer dizer, para exercer, inclusive, solidariedade. Então, esse é um dos princípios da palavra de Deus, da liberalidade, quando você semeia. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que regar será regado. Paulo declara lá em 1 Coríntios 9, em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus abençoa aquele que semeia com alegria. Que Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a benevolência. Quer dizer, aquilo que vocês estão semeando, o que vocês estão plantando, Deus é poderoso para abençoar vocês com o que vocês estão plantando de maneira abundante. E fazendo isso em quê? No reino de Deus. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Então, eu destaco esses princípios hoje. De quê? Da liberalidade. Segredos das bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas, preste atenção, que é uma bênção. Ora, jejuma, faz muitas coisas que é importante na fé. Porém, quando entra nessa área desses princípios da liberalidade, a pessoa fecha a mão. E aí vai ter alguns problemas na sua vida, nessas áreas financeiras, pendências, que não consegue resolver. E um dos motivos na vida de algumas pessoas é porque está quebrando esses princípios. Porque o que você planta, você colhe. Então, se você não planta, não cumpre esses princípios, você vai ter problemas nessas áreas de alguma maneira. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, não como obrigação, mas como gratidão. Você que está ouvindo a palavra de Deus, cumpra esses princípios. Através disso, as bênçãos de Deus, como que foi lido aqui, estará sobre a vida. É um princípio da palavra do Senhor. Pastor, isso é bíblico para nós? A gente deve fazer isso? Semear, andar, né? Sim.
Deus é semeador, Deus é o maior semeador. E eu encerro falando disso aqui. O maior ofertante da história e da Bíblia é Deus. Ele é o maior ofertante. Deus queria formar uma grande família. Deus queria ter uma família enorme, uma família grande. Uma família grande. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu vou ofertar meu filho. Aí ele ofertou o filho dele. Unigênito Filho de Deus. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Ele semeou aonde? No mundo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior oferta quem deu foi Deus. Porque ele queria formar uma grande família. Deus é o pai da grande família. Mas para que houvesse uma grande família, ele tivesse uma grande família da terra, ele ofertou seu filho. Há uma oração que é a oração modelo, a oração do reino. E nessa oração está escrito, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como também nos céus. E ali vem vários princípios, provisão, perdão, livramento, reconhecimento. Glória a Deus, mas a oração começa dizendo Pai nosso, não é Pai meu, Pai nosso. Sabe por quê? Porque Deus tem uma grande família. Passou como? Como é que faz parte da família de Deus? É através de quê? Através da oferta de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, quem? A oferta de Deus. Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que crêem em seu nome. Então, a maior oferta, aquele que exerceu a maior liberalidade foi Deus, que deu seu Filho para que eu e você pudéssemos desfrutar de salvação e de vida eterna. E nessa tarde você pode receber essa palavra, mas a maior oferta dessa mensagem que nós estamos aqui transmitindo, essa maior oferta se chama Jesus Cristo. É Ele. Você precisa tão somente abrir o coração, crer nessa oferta que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Recebê-lo na tua vida como teu único e suficiente Salvador. E a partir daqui a sua história, a sua vida, com certeza vai mudar. Passou aí a oferta na obra de Deus. Irmão, se você receber Jesus e entender quem é Cristo na sua vida, isso aí não se torna um peso para você. Não se torna um peso, não é gratidão quando você vai fazer algo na obra do Senhor. Semear, plantar, entregar para Deus como um princípio de gratidão. Amém? Mas você que quer nessa tarde receber Jesus como seu Salvador, você vai estar orando agora, estaria orando com você. Abre o teu coração, receba Jesus nessa tarde. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te agradeço por esta tarde especial que o Senhor tem me concedido. A oportunidade de anunciar a tua palavra, a oportunidade de estar aqui com esse ouvinte e também a oportunidade de cada um ouvir a sua voz. Entender que o Senhor é aquele que nos deu a maior oferta. O Senhor ofertou o maior bem que um homem, que uma mulher, que um ser humano pode alcançar, e é através da tua pessoa, que é a salvação e a vida eterna através de Cristo Jesus. Esse homem e esta mulher que está entendendo que o Senhor está falando com ele, trabalha nesse coração, transforma e renova essa mente, e que ao receber ao Senhor na sua vida, no seu coração, haja uma transformação,
haja uma mudança, uma libertação a partir de hoje. Famílias que estavam destruídas por causa do pecado, através da tua palavra que está entrando dentro do seu lar, que hoje comece uma transformação e uma mudança. E que esse homem e essa mulher possa viver e receber o que é de mais precioso, que é a salvação e a vida eterna. E possa entregar também, aleluia, a sua vida também, como uma oferta agradável a Deus para servir e adorar e glorificar o Senhor. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus Cristo e amém e graças a Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa tarde. Eu tenho a expectativa e creio que o Senhor ministrou a corações nessa tarde, que o Senhor falou com vidas nessa tarde. Atente, fique atento à palavra de Deus, ao que o Senhor ensina na sua palavra. E eu tenho certeza que uma vida abundante há para você através da palavra de Deus. Porque o Senhor disse, Jesus declarou, que o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Amém? Deus abençoe tua vida, fique com essa palavra. Permitindo o Senhor, amanhã estaremos de volta. Glórias a Deus, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe a todos.